Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa tarde de terça-feira. Meus queridos amigos, a notícia mais importante de hoje, claro, foi a visita de Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, a Donald Trump no Salão Oval. Para muitos foi um encontro bastante engraçado. Teve pitadas de humor, sim, mas teve também pitadas de provocação, por assim dizer. O encontro, claro, teve mais uma vez Donald Trump defendendo a ideia de que quer um Canadá como o 51º estado norte-americano. E o primeiro-ministro do Canadá respondeu à altura, como um primeiro-ministro, dizendo que o Canadá não está à venda. Durante o encontro também, antes de começarem a conversar, Donald Trump fez um anúncio importante. Ele disse que terá uma revelação bombástica nos próximos dias. Disse que fará uma revelação bombástica, que trará uma notícia nos próximos dias realmente incrível. Palavras de Donald Trump. Não se sabe o que é, ele não disse exatamente qual seria essa notícia bombástica. Mas, entre outras coisas, disse que os Houthis capitularam, se renderam e que, portanto, os Estados Unidos não precisarão mais atacar o Iêmen. E aí, claro, fica a dúvida: será mesmo? Será que dá para confiar na tal rendição, capitulação dos Houthis do Iêmen? Esse é um ponto de interrogação que começa na Casa Branca, mas se estende também até Israel. Bem, em relação ao encontro de Trump com Carney, depois de Carney dizer que o Canadá não está à venda, Donald Trump respondeu o seguinte: como vocês sabem, eu digo, falou Trump, eu digo, nunca diga nunca. Já passei por muitas coisas que não eram possíveis e acabaram sendo possíveis em relação ao Canadá se tornar um estado americano. Carney respondeu: como vocês sabem, no mercado imobiliário, que é, aliás, a área de Donald Trump, há alguns lugares que nunca estão à venda, disse o primeiro-ministro liberal. O New York Times, o New York Post, disse que Trump confirmou que ainda acredita que o Canadá e os Estados Unidos deveriam ser mais do que aliados. Disse também que Carney não poderia oferecer nada para mudar essa opinião, ou melhor, para mudar a opinião de Trump em relação às tarifas que ele impôs ao país vizinho. Não é assim que as coisas são, disse Trump, em relação a deixar as tarifas para lá em relação ao Canadá. Não haverá, então, indicou que não haverá mudanças de rumo nos seus novos impostos em relação ao Canadá. Mais tarde, diz o New York Post, Trump fez comentários mais extensos sobre uma possível união política norte-americana, chamando a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá de uma linha artificial, e disse que isso levaria a um enorme corte de impostos para aqueles do norte da fronteira. Ou seja, se o Canadá se tornasse um parceiro dos Estados Unidos, não um 51º estado, mas um mercado comum, por assim dizer, mais forte do que se poderia imaginar hoje, haveria, assim, muito favorecimento para os canadenses na visão de Trump. Não haveriam impostos. Mas não vamos discutir isso a menos que alguém queira, disse Trump na sequência. E arrematou: realmente seria um casamento maravilhoso entre Estados Unidos e Canadá, porque são dois lugares que se dão muito bem, disse ele. O New York Post lembra que antes Donald Trump tinha apertado a mão e sorrido ao lado de Carney fora do Salão Oval. Só que logo em seguida, depois do encontro, Trump enviou uma mensagem sarcástica pelo Truth Social, questionando o valor do comércio com o Canadá. Na postagem de Trump no Truth Social, lê-se, abre aspas, eu quero muito trabalhar com ele, com Carney, mas não consigo entender uma verdade simples. Por que os Estados Unidos estão subsidiando o Canadá em 200 bilhões por ano, além de dar a eles uma proteção militar gratuita e muitas outras coisas? Ele não entende. Por quê?
E arrematou também. Não precisamos dos carros deles, não precisamos da energia deles, não precisamos da madeira deles, não precisamos de nada que eles tenham, além da amizade deles, que esperamos manter sempre. Eles, por outro lado, precisam de tudo de nós, disse Trump. Disse também que essa será muito provavelmente a sua única questão importante em relação ao Canadá. E Kern, enquanto isso, diz aqui o New York Post, comentou que quer discutir as relações bilaterais com Trump e ver como o Canadá e os Estados Unidos podem trabalhar junto em meio à guerra tarifária. Bem, para terminar, o New York Post diz que Trump se mostrou caloroso com o novo primeiro-ministro do Canadá na sua reunião no Salão Oval. Disse também que os canadenses elegeram uma pessoa muito talentosa e uma pessoa muito boa para liderar o país. Na verdade, isso aqui já é comum, praxe de Donald Trump chamar os outros de pessoa maravilhosa, muito legal e tal, mas negócios são à parte. Trump disse para Kern mesmo, diretamente, gostei de você, achei você excelente e acho que temos muitas coisas em comum. Temos alguns pontos muito difíceis para discutir, mas isso vai ficar ótimo, terminou Donald Trump. Não terminou não. Donald Trump aproveitou a oportunidade para dar uma alfinetada em Zelensky. Ele fez uma comparação entre a visita de hoje e a visita anterior de Zelensky, dizendo que gostou muito de Kern, mas não gostou daquele outro que apareceu há um tempo atrás no Salão Oval. Tivemos, disse Trump, uma pequena discussão com outra pessoa. Nem citou o nome de Zelensky. Foi uma reunião muito diferente. Essa de hoje é uma conversa muito amigável, disse Trump a Kearney. Bem, então isso aí, esse é o aspecto engraçado da história. Em relação àquela notícia bombástica que Donald Trump prometeu revelar nos próximos dias, isso foi publicado no Gateway Pundit, que disse o seguinte: durante uma reunião com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, no Salão Oval hoje, o presidente Trump provocou um anúncio importante que será feito nos próximos dias antes de sua viagem a Israel. Disse Trump, será um dos anúncios mais importantes feitos em muitos anos sobre um determinado assunto, um assunto muito importante. Isso ele disse falando para Kearney. E Kearney respondeu, estou na ponta da cadeira, antes de agradecer, claro, ao presidente pela hospitalidade e delinear suas prioridades como novo líder do Canadá. Então, Donald Trump também aproveitou aí a visita de Kearney já que toda a imprensa estava lá, para dizer, olha, eu tenho uma coisa muito importante, um assunto que está envolvendo o mundo todo mundo quer saber, mas eu farei isso nos próximos dias. Será que ele dará essa notícia ao mundo diretamente de Israel, de Jerusalém? Seria bastante simbólico, claro. E qual notícia seria essa? Ninguém está arriscando muito palpite, não. Claro que muita gente pode estar aí pensando que se trata do Irã, mas briga pesada mesmo de Trump, no momento, é contra a China. E muitos analistas dizem que uma vez que Trump dobre a China, os parceiros da China serão dobrados também na sequência. Então é como se Trump, numa briga entre cachorros, escolhesse logo o pitbull e deixasse os guapecas, como se diz aqui no sul, de lado. Vamos lidar primeiro com o pitbull e depois os guapecas, esses sairão correndo automaticamente. Mas talvez não se trate de nada disso, talvez seja algo na área econômica ou financeira, sabe-se lá. Vamos aguardar. Bombástica mesmo será a visita de Donald Trump a Israel, porque lá estará em negociação a possibilidade dos Estados Unidos investirem muito pesado na faixa de Gaza. Donald Trump tem um projeto de reformular toda a faixa de Gaza, torná-la uma espécie de paraíso praiano.
mas vamos aguardar, porque até lá, até a visita de Donald Trump, muita coisa pode acontecer ainda na faixa de Gaza, já que Israel prometeu limpar Gaza, tirar os habitantes, deixá-la deserta, colocar os habitantes no sul, porque lá pode ter mais controle e isolar o Hamas. Isso eu disse no vídeo de ontem. Então é isso, uma terça-feira bastante quente de notícias engraçadas e alfinetadas e surpresas apontadas para o futuro. Amanhã eu volto, espero vocês. Até lá, se Deus quiser.